A paz do Senhor Jesus Cristo, eu vou deixar aqui uma pequena reflexão a respeito de Judas Iscariotes. Através desses versículos, eu creio que Deus vai abrir o seu entendimento a respeito da condição espiritual de Judas, né? Aqui no versículo 24 de Atos, o apóstolo Pedro, ele estava escolhendo um dos dois que seriam um apóstolo, né? Que no caso foi escolhido Matias, mas eu vou falar aqui o versículo que diz assim: E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou indo para o seu próprio lugar, né? Uma palavra bem contundente, aonde o próprio apóstolo Paulo ele fala que do qual Judas se extraviou, né? Indo para o seu próprio lugar. O estado espiritual de Judas. Qual era o estado espiritual de Judas? Aqui em João 17, a partir do versículo 11, diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, ou seja, Jesus os protegeu, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui ele estava falando a respeito de Judas Iscariotes. Em João, no mesmo Evangelho de João, capítulo 6, no capítulo 6, versículo 70 e 71 diz assim: Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Assim como a palavra de Deus fala a respeito do joio e do trigo, que os dois crescem juntos, assim como a Bíblia fala da planta que o pai não plantou, né? Que é o joio, e a planta que o pai plantou, que é o trigo, né? Assim também Jesus escolheu em número de 12. E um desses 12, Jesus afirma que era diabo. O estado espiritual de Judas, o lugar, o próprio lugar para onde ele foi e está até hoje, era o inferno. Então, esse era o estado espiritual de Judas. Ou seja, Judas nasceu no corpo de carne, chegou o tempo dele ser escolhido e fazer parte dos 12, mas o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, falou que ele era diabo, que ele era filho de perdição. E Pedro falou que ele voltou para o seu próprio lugar. Aonde era o próprio lugar de Judas? O inferno? Se ele era filho de perdição, se ele era um diabo, então o próprio lugar de Judas era o inferno. É muito forte, né? Essa revelação a respeito de que existem pessoas que nascem, cumprem um propósito determinado, ou predeterminado, ou determinado por Deus, para este fim. Porque a Bíblia diz que Deus criou o ímpio para o dia da sua
calamidade, né? Que Deus criou o ímpio para o dia da sua calamidade. Que Deus criou o ferreiro, que Deus criou o destruidor para ser destruído. Então, isto é uma palavra muito reveladora a respeito de pessoas que já estão condenadas, ou não. Se o próprio Senhor Jesus Cristo já conhecia o estado espiritual de Judas Iscariotes, e mesmo assim ele escolheu, e Judas fez parte de um dos 12 dos apóstolos. Mas sobre os 11, Jesus intercedeu, Jesus orou, como está escrito lá em João, né? No livro de João, capítulo 17, que fala que ele intercedeu por eles para guardá-los, e os guardou. E que nenhum deles se perdeu, exceto o filho de perdição, que era quem? Judas, que o próprio Cristo chamou ele de diabo, em João capítulo 6, versículo 70. E no 71 fala que ele era filho de Simão Iscariote. Esta palavra é contundente, é bem reveladora a respeito de pessoas que existem aqui na Terra. É uma revelação bem contundente a respeito de Judas Iscariotes. E é muito forte, não é? Que nós venhamos refletir nesses versículos a respeito, né, da origem de Judas, em nome de Jesus.